Graça e paz, meus irmãos. Amém? Vocês estão bem? Amém, glória a Deus. Bom, meus irmãos, eu gostaria de te convidar a abrir a tua Bíblia já aí, no livro de Atos, no capítulo 17. Livro de Atos, no capítulo 17. Atos, capítulo 17, verso 16. Livro de Atos, capítulo 17, verso 16. Quem achou, fala assim, é uma Bíblia. Quem não achou, fala eu também, mas eu estou abrindo ainda. Atos, capítulo 17 e verso 16. Amém? Todo mundo achou? Então tá bom. Diz assim o texto: Enquanto Paulo esperava em Atenas, seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor meu Deus, Pai amado, nós te damos graça, nós te louvamos por esse tempo que nós estamos aqui juntos, pela exposição da tua palavra que será feita. Senhor, eu sou incapaz de comunicar a tua palavra como ela deve ser feita. Por isso, ó Deus, eu preciso da assistência do teu Espírito Santo, mas não só sobre a mim que vou expor, mas sobre a tua igreja também que vai acolher. Dai-nos, Senhor, o discernimento, a orientação do teu Espírito Santo, para que a gente receba em nós apenas aquilo que vem do Senhor, apenas aquilo que é capaz de nos edificar, de nos confrontar, a fim de que a gente possa viver inteiramente para a tua glória e para o teu louvor. Conceda-nos a graça de ouvirmos a tua voz nessa noite. Nós oramos assim e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, meus irmãos, nós estamos na série de mensagens Fábrica de Ídolos. E obviamente nós estamos falando aí sobre idolatria. E nós temos alguns domingos já falando sobre idolatria. Se não me engano, essa é a 7ª mensagem a respeito de idolatria que nós estamos pregando aqui. E tem sido um tempo de muito crescimento. E Deus tem nos desafiado muito a respeito da idolatria. E nós não estamos falando de uma idolatria externa. Nós não estamos falando de ídolos externos. A gente tem a presunção de dizer assim que não somos idólatras porque nós somos protestantes. Não, eu sou cristão, protestante. Então nós não temos imagens, nós não temos santos, nós não fazemos oferendas, nós não somos devotos de nenhuma entidade. Então por isso nós não somos religiosos ou não somos idólatras. Mas lá em Ezequiel, no capítulo 14, Deus vai dizer, denunciando a idolatria da casa de Israel, Deus vai dizer que os ídolos nascem no coração. Ezequiel, capítulo 14 e verso 3, Deus vai dizer para a casa de Israel, denunciando a idolatria de Israel, dizendo para eles que os ídolos deles nascem no coração. O problema maior da idolatria não é o que nos é externo, as imagens, as oferendas. O problema da idolatria é o nosso coração. É porque nasce no nosso coração. Então, o nosso grande desafio ao longo dessa série de mensagens é olhar para dentro de nós mesmos e enxergarmos se nós não estamos também em pontos e em áreas da nossa vida também sendo idólatras. Uma frase que a gente tem repetido aqui em cada pregação é a frase de João Calvino, quando nas Institutos da Religião Cristã ele diz que o coração do homem é uma perpétua fábrica de ídolos. Ou seja, constantemente nós estamos criando ídolos aí para serem adorados. O texto que nós lemos de Atos, capítulo 17, no contexto imediato ali, Paulo estava em Tessalônica e ele começa a pregar então para os cristãos não, para o pessoal ali em Tessalônica. E é interessante que em algum momento da pregação de Paulo, eles identificam que Paulo está falando de Jesus e aquele que havia ressuscitado. E os tessalonicenses começam a dizer: o povo que tem sacudido o mundo, o povo que tem causado alvoroço ao redor do mundo, chegaram aqui.
Olha o impacto da mensagem que os discípulos de Jesus estavam levando no primeiro século ali da igreja, no início da igreja. Porque quando Paulo chega em Tessalônica, eles dizem: olha, o povo que tem causado alvoroço ao redor do mundo chegaram aqui. Agora eles estão anunciando entre nós o Cristo ressuscitado. Há então uma perseguição dos judeus que estavam em Tessalônica contra Paulo e Silas. Eles fogem, chegam em Bereia, e ali Paulo começa a anunciar também o evangelho em Bereia. E como nós precisamos aprender com os bereanos? Porque quando Paulo discursa para os bereanos, a Bíblia diz que eles acolhem com avidez, com muito interesse o discurso de Paulo, mas eles voltam para suas casas e submetem os discursos de Paulo à verdade revelada da Escritura. Ou seja, eles ouviram o que Paulo falou a respeito de Jesus, acolheram aquela mensagem no seu coração, mas eles submeteram aquela mensagem à verdade das Escrituras, para ver se aquele discurso de Paulo, de fato, correspondia à verdade revelada da Escritura. Como nós evitaríamos muito problema teológico se nós tivéssemos a mesma prática dos bereanos? Imagine você sair deste culto aqui e chegar na sua casa e falar assim: vamos ver se aquele pastor pregou realmente a palavra de Deus. E você expõe tudo aquilo que eu falei, a verdade bíblica, e você vai contestar tudo aquilo que eu falei. Vamos ver se está alinhado com a verdade do evangelho. Porque não é que é o pastor que está pregando aqui não, que você vai acolher por acolher. Mas adquira esse hábito de aprender com os bereanos, de voltar para sua casa, pegar o discurso que foi falado, aquilo que foi anunciado. Vamos ver se isso aqui condiz realmente com a verdade bíblica. Será que de fato o que o pastor falou corresponde com a verdade revelada aqui nas Escrituras? Eu tenho muito medo de falar uma heresia aqui. E é por isso que eu me esforço, eu me dedico, eu preparo cada mensagem aqui com excelência, com temor, justamente para não falar uma heresia aqui. Eu tenho muito medo. Mas eu tenho um medo maior ainda. Existe um medo maior do que falar heresia? Existe. Sabe qual é o meu maior medo? É um dia eu falar uma heresia e todo mundo dizer o quê? Amém. Glória a Deus. É isso aí, pastor. Esse que é o maior medo. Meu maior medo é eu falar uma heresia e todo mundo falar assim: amém. É por aí mesmo que a gente vai. Imagina um dia, por exemplo, chegar aqui um político e eu ceder o púlpito para um político vir aqui falar. E todo mundo falar assim: glória a Deus. Já pensou nisso? Ah, não, porque foi o pastor que trouxe. Uma vez eu coloquei no grupo dos diáconos um vídeo de um pastor que ele foi deposto da igreja dele pelo conselho de diáconos da igreja. O conselho de diáconos se reuniram, perceberam que aquele pastor estava cometendo alguns pecados contra a igreja. E eles foram lá e disciplinaram o pastor e afastaram o pastor do cargo. E aí eu peguei esse vídeo, mandei lá no grupo dos diáconos da igreja e falei assim: eu quero que vocês tenham essa mesma lealdade como diáconos comigo. Do dia que eu pisar na bola, vocês chegarem, me confrontarem, me disciplinarem. Aí o Júlio, que é sempre espiritual, falou assim: anda na linha, pastor. Anda na linha, senão já viu, hein? Mas a gente precisa, de fato, submeter tudo aquilo que a gente ouve da parte de Deus à verdade bíblica revelada. O dia que eu trouxer um político aqui, vocês podem me internar. Fala assim: interna. Eu sei que vai até rolar uma fofoca no meio de vocês. Deve ser droga, vou falar canedinha, deve estar usando alguma coisa que não é possível. Normal ele não tá. Mas a gente precisa aprender com os bereanos que acolhem a palavra do Senhor no coração, mas submetem tudo aquilo que ouvem a verdade bíblica nas Escrituras. Paulo depois chega em Atenas e a Bíblia diz que logo ele fica revoltado com a quantidade de ídolos. Olha aí o verso 16. Enquanto Paulo esperava em Atenas, seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Tem um escritor do primeiro século, Gaius Petronius, ele dizia que era mais fácil encontrar um deus em Atenas do que um ser humano, de tanto ídolo que tinha em Atenas.
E aí, quando Paulo chega em Atenas, que ele vê aquela quantidade de altares, a Bíblia diz que ele se revolta no seu espírito em ver como que a cidade está dominada pela idolatria. Paulo se revolta e ele começa a discursar na ágora, ou seja, numa praça, num lugar onde o pessoal fazia comércio. Paulo vai ali e começa então a discursar e falar de Jesus Cristo. Pode ser que essa revolta de Paulo, e é óbvio que eu estou aqui supondo, o levou a escrever o que ele escreveu para nós em Romanos capítulo 12 e verso 2, quando ele diz assim: não sejam conformados com o mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Não sejam conformados com o mundo. A gente lê, por exemplo, o apóstolo João dizendo para nós que o mundo jaz do maligno. E está tudo bem para nós que o mundo jaz do maligno? Não, óbvio que não. Nós somos esse povo inconformado com o mundo. Nós somos o povo que deve se mobilizar contra o mundo e da maneira como o mundo está organizado. Nós somos o povo que caminha na contramão do mundo, que se mobiliza contra essa organização que nós chamamos de mundo. Quando Paulo ele se revolta contra a idolatria, ele começa a discursar. Sabe o que a gente aprende aqui? Que no mundo repleto de ídolos, nós somos a voz de Deus. Nós somos a voz do Senhor. No mundo repleto da idolatria, nós somos a voz do Senhor. Nós precisamos erguer a nossa voz e anunciar o Cristo verdadeiro. Tem uma frase de Martin Luther King que é maravilhosa. Ele fala assim: o que me assusta não é a gritaria dos maus. O que me assusta é o silêncio dos bons. O que me assusta não é a gritaria dos maus. O que me assusta é o silêncio dos bons. Se a gente diz que a gente se revolta e que a gente está inconformado, isso de alguma maneira deve mobilizar a nossa vida. A gente deve mobilizar, a gente precisa fazer alguma coisa. O apóstolo Tiago ele vai dizer para nós no capítulo 2 da sua epístola, que se alguém chegar para nós e falar que está necessitado de comida ou de roupa, e a gente disser para essa pessoa: vá em paz, Deus te abençoe, Tiago vai dizer: que proveito? O que você fez de bom para essa pessoa? Nada. Você não fez nada de bom. Assim somos nós quando nós dizemos que nós estamos inconformados, mas isso não nos mobiliza. A gente não se move, a gente não muda o cenário, a gente não se revolta no sentido de fazer algo, de propor algo diferente. Então, se revoltar e ser inconformado é fazer diferente. É propor uma mudança e viver uma mudança. E talvez, aqui a gente está falando de Atenas, a gente está falando de uma cidade. Mas talvez a gente está olhando para a nossa casa e a gente está inconformado no sentido de: eu estou revoltado com a minha casa. Mas a gente não tem muitas vezes se mobilizado para gerar transformação. Ou para ser voz de Deus nos ambientes familiares em que nós estamos. No meio de um ambiente de idolatria, nós somos a voz de Deus. No ambiente em que todo mundo ergue muitos altares, você conhece o Deus verdadeiro. Você é portador do Deus verdadeiro. O apóstolo Paulo vai dizer em alguns versículos aqui para frente que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Isso significa que Deus habita em você. Significa que o altar onde esse Deus da glória habita é em você. E se nós estamos num mundo repleto de altares para outros deuses, você é o altar erguido por Jesus para manifestar e para ser voz dele neste mundo. Você é o altar de Deus. Você é o lugar da manifestação de Deus. Eu sempre falo, seria muito legal se Deus abrisse o céu, mostrasse a sua glória. 30 segundos o mundo se converteria. Não seria maravilhoso? Deus abrisse o céu assim, aí todo mundo ia ver sua glória. E ele falasse assim com aquela voz de Cid Moreira: quem não se converter... Esses 30 segundos estava todo mundo de joelhos. Mas por alguma razão, por algum mistério, o Senhor enviou a mim e enviou a você. Nós somos responsáveis por mostrar e revelar a glória de Deus para o mundo. No mundo de idolatria, nós somos a voz de Deus. Nós somos o altar que Deus ergueu na cruz do Calvário
para sermos a habitação do seu Espírito Santo. Deus habita em nós. Deus está em nós. E nós somos o meio pelo qual Deus se tornará conhecido nesse tempo de idolatria. Amém? No verso 18, diz assim o texto: alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é esta que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outras coisas não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Quem gosta muito de estudar teologia sabe que o Areópago era onde a nata da filosofia se reunia para discutir sobre filosofia. E Paulo estava na ágora, que é na praça, no mercado, conversando, e então ele é convidado para ir no Areópago, onde os aristocratas ali se reuniam para debater sobre filosofia, e Paulo vai apresentar a sua doutrina, Paulo vai defender a sua doutrina. E você vai ver que repetidamente a gente leu aqui os gregos falando sobre coisas estranhas, deuses estranhos, doutrinas estranhas. Que coisa estranha é essa, Paulo, que você está falando? Esse é o questionamento deles. Por que para eles é estranho? O texto fala para a gente de duas linhas filosóficas, os epicureus e os estoicos. Os estoicos, que foram fundados ali por Zenon, a sua filosofia, e os epicureus por Epicuro. São duas linhas filosóficas diferentes, mas tinham algumas coisas em comuns. E a principal delas era o pensamento em relação à morte. Por exemplo, os epicureus, eles acreditavam que a morte nada mais é do que a morte, portanto, não é nada para nós, pois quando a morte está presente, a vida não existe. Então, para eles, a morte não era nada. A morte para eles era voltar ao nada. Eu vim do nada e quando eu morro, eu volto para o nada. Quando a morte não está atuando, eu existo. Quando a morte volta a atuar, eu deixo de existir. Então, para essa linha filosófica, eles acreditavam que a morte era o ponto final. Os estoicos também acreditavam que a morte era o ponto final. Eles diziam assim: a morte é o retorno ao natural indiferente. Ou seja, eu era um nada também e eu vou retornar para o nada. Eu era matéria antes e eu vou voltar a ser a matéria. Então, o que essas linhas filosóficas elas tinham em comum? Elas acreditavam que a morte era o ponto final. Morreu, acabou. Para os estoicos ainda era mais além, porque para eles o viver era estar cativo nesse tempo presente e a morte era uma libertação. Então a morte era a libertação. Finalmente estarei livre. Quando eu morrer, eu estarei livre. Para eles a morte era uma libertação. E aí vem Paulo falando a respeito da ressurreição. Paulo então começa a defender que Jesus morreu, mas ressuscitou. Que Jesus foi devolvido à vida ao terceiro dia. E para eles é loucura. Por isso que lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, no verso 23, o apóstolo Paulo vai dizer que a cruz de Jesus, ou o ensinamento sobre Jesus, é escândalo para o judeu, mas é loucura para o grego. Por que é loucura para o grego? Porque para o grego a morte era o final de tudo. É loucura falar que alguém ressuscitou. E por que para o judeu era escândalo? Porque eles tramaram para matar Jesus, então era um escândalo. Eles tramaram e mataram Jesus. Então para os judeus era escândalo. E para o grego era loucura falar que alguém ressuscitou. Mas toda a nossa doutrina, toda a nossa fé, ela só pode ser sustentada se de fato Jesus ressuscitou. Paulo vai fazer essa defesa lá em 1 Coríntios, abre aí comigo, no capítulo 15. 1 Coríntios, no capítulo 15 e no verso 16.
1 Coríntios capítulo 15, verso 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E ainda permaneceis os vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. E Paulo vai chegar a dizer lá no versículo 32 desse mesmo texto, 1 Coríntios capítulo 15, e no verso 32 diz assim: se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Paulo está dizendo, se os mortos não ressuscitam, forró para sempre, aproveita a vida, porque você vai morrer e é só isso que tem para fazer. Aproveita a sua vida, viva dissolutamente, porque amanhã você vai morrer e acabou-se tudo. Mas não é assim que nós cremos. Nós cremos na ressurreição. Nós cremos que o nosso Senhor venceu o maior inimigo, o inimigo que para nós era invencível. Na cruz do Calvário, Jesus venceu a morte. Como diz o pastor Paulo Borges, na cruz do Calvário, a morte morreu. A morte morreu. Cristo ressuscitou. Qual que é o elemento que nos leva para a sepultura? Segundo Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. O que leva eu e você para a sepultura? O pecado. O que fez Jesus ressuscitar ao terceiro dia? Ele não tinha pecado. E porque ele não tinha pecado, a morte não teve poder sobre ele. E aí no terceiro dia ele ressuscita, declarando que a morte não tem efeitos sobre aquele que foi lavado e redimido no sangue do Cordeiro. A morte não tem mais efeito sobre a sua vida. E para nós, esse tempo presente é como o salmista diz, é um vapor, passa depressa. O forró mesmo é quando isso aqui acabar. Então nós cremos na ressurreição, na vida com Jesus. Mas no texto de Atos, capítulo 17, quando Paulo fala a respeito da ressurreição, aí todo mundo começa a debochar dele. Olha aí, Atos, capítulo 17, e verso 32. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns zombaram, e outros disseram, a respeito disso, te ouviremos em outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou-se do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio e o Areopagita, uma mulher chamada Damaris, e com eles outros mais. Então houve conversão no discurso de Paulo. Ainda no verso 22, no discurso de Paulo, ele vai dizer assim: então levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vejo que acentuadamente és religiosos. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual estava escrito ao Deus desconhecido. Pois este que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Paulo usa um elemento dos próprios atenienses para elaborar o seu discurso no Areópago. Porque lá em Atenas eles tinham tanto medo das divindades que eles tinham medo de esquecer de alguma. Então, por medo de esquecer de alguma, eles falaram assim, vamos fazer um altar a um Deus desconhecido, porque a gente vai falar assim, ó, esse aqui, se a gente esquecer de algum Deus, esse altar aqui é para esse Deus. Então, o altar a um Deus desconhecido. E aí Paulo pega justamente esse elemento e leva para o Areópago dizendo assim, eu vi um altar a um Deus que não tem imagem, a um Deus que é desconhecido. É exatamente sobre esse Deus que eu quero falar para vocês. É sobre esse Deus desconhecido que Paulo vai anunciar ali no Areópago para aqueles atenienses. O que eu acho lindo desse discurso de Paulo
é que, de fato, Deus não pode ser conhecido por meio da idolatria. Deus não está no mesmo nível de todos os outros deuses. Deus não está na idolatria. Deus não está no mesmo patamar dos deuses. Se a gente for tentar tatear por meio da idolatria encontrar a Deus, vai ser como os atenienses. Deus permanecerá sendo desconhecido, porque Deus não é Deus como esses deuses que eles estavam falando aqui, ou os deuses desse tempo, dessa nossa era, dessa nossa época. A gente não vai encontrar Deus, por exemplo, através do nosso dinheiro. A gente não vai encontrar Deus através do poder. Dos deuses Deus não está no meio da idolatria. Então Deus podia ser conhecido entre os deuses em Atenas? Não, porque Deus não está no nível dos deuses falsos. O nosso Deus está acima de todas as coisas. A Bíblia vai dizer que o Deus deste século, Satanás, cegou o entendimento. E assim a gente não pode mais perceber. O que Satanás fez? Satanás ele utiliza a idolatria para cegar o nosso entendimento. Satanás ele utiliza da própria idolatria para nos fazer ou para nos tornar cegos em relação a Deus. Ele utiliza os ídolos para fazer com que você não enxergue o Deus verdadeiro que está acima dos ídolos. Quando, por exemplo, você cria o ídolo do dinheiro no seu coração, isso se torna um tampão no teu olho para você não enxergar o Deus verdadeiro. Então você acha que a sua vida depende dos valores e do recurso financeiro que você tem. E você se tornou cego à realidade de que há um Deus que está acima de todas essas coisas. O que Satanás fez quando cegou o entendimento? A idolatria. Ele utiliza a idolatria para fazer com que a gente não enxergue o Deus verdadeiro. Então ele vai nos enchendo de ídolos. E a gente tem falado desses ídolos recentemente. Quando a gente gasta o nosso tempo, a gente gasta a nossa vida e a gente vai ficando cego em relação a quem Deus de fato é. Quando a gente começa a trocar as coisas que têm menos valor pelas coisas que têm mais valor, a gente vai se tornando cego para as coisas que são preciosas. Essa semana eu aconselhava um rapaz recém-casado e ele estava em adultério, estava traindo a sua esposa. E a esposa tinha acabado de ter um filho. E eu falava para ele, olha como que você está cego, porque você está trocando a sua família por uma noite de prazer. Eu falei assim para ele, o que te atrai nessa mulher que você está se relacionando? Ah, pastor, ela é muito bonita. Eu falei, mas é só isso? Ele é. Eu falei, olha como que a gente fica cego. A gente corre o risco de perder as coisas que são preciosas para viver coisas que são passageiras e que acaba rápido e que é uma noite só e você coloca tudo que você tem de mais precioso na vida por uma noite de prazer. A gente não fica cego. E o que Satanás faz? Ele utiliza a idolatria para fazer com que a gente não enxergue Deus. Então, no meio da idolatria, Paulo está falando assim, existe um Deus aí que vocês não conhecem. Existe um Deus desconhecido que não pode ser conhecido por meio da idolatria de vocês. E qual é a imagem de Deus? Colossenses, no capítulo 3, no capítulo 1 e no verso 15, vai dizer que Jesus é a imagem de Deus. Quando você lê lá nos 10 mandamentos, não façais imagens de esculturas e nem do próprio Deus. Não é que Deus está falando assim, ó, vocês não podem fazer imagem de outros deuses apenas de mim. Não, nem de mim você pode fazer. Você não podia fazer imagem nem de Deus e nem de outros deuses. Quando a gente lê lá em Êxodo, no capítulo 33, aquele bezerro de ouro, eles não estavam fazendo imagem de outros deuses. Eles estavam fazendo, teoricamente, a imagem do Deus de Israel. E estavam representando o Deus de Israel como um bezerro de ouro. E Deus também condena essa prática deles. Eles estavam representando Deus como um animal, como um quadrúpede. Estavam reduzindo a imagem de Deus. Mas por que Deus sempre proibiu o povo de criar imagens, inclusive dele? Porque a imagem dele seria revelada em quem? Em Jesus Cristo, que viria depois. Jesus seria a imagem perfeita de Deus no mundo. Quer saber a imagem de Deus? Olhe para quem?
para Jesus. E eu não estou falando da imagem daquela figurinha e tal, lá na cruz, não. Estou falando da imagem dos conceitos, dos valores, dos princípios. Quer reconhecer quem Deus é? Deus não está no ídolo. Deus está em Cristo Jesus. Ali está a imagem de quem Deus é. Eu falava com o Zé Vinha que eu recebi uma crítica recente, falava pro Júlio também. E eu falei para ele, eu falei para a pessoa, não sei se você está me criticando, se você está me elogiando, eu vou tomar isso como um elogio, eu falei para a pessoa. A pessoa falou para mim assim, eu não gosto das suas pregações, não. Eu já fiquei com medo, eu falei, será que não entende o que eu falo? Tal. Ela falou que toda vez que eu vou na PIBEG, vocês só pregam sobre Jesus. E eu falei, eu vou tomar isso como um elogio, eu acho que isso é bom. Eu acho que isso é bom. Eu falei, eu acho que você está procurando outra coisa, eu não entendi a sua crítica. Eu acho que foi um elogio. Mas qual que é a imagem? Jesus é a imagem de Deus. É nele que nós vemos Deus plenamente revelado, na figura de Jesus Cristo. Nada e nem ninguém pode manifestar ou revelar Deus como Jesus. Por isso que quando Natanael fala para Jesus, olha, mostra-nos o Pai. E aí, Jesus vai dizer para ele, para Filipe, né? Quanto tempo eu estou convosco? Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Quanto tempo eu estou com vocês? Vocês não perceberam. Quem vê a mim, vê o Pai. Então a imagem de Deus é Jesus Cristo. É nele que nós o conhecemos verdadeiramente. Verso 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Sabe qual que é a lógica da idolatria? A lógica da idolatria é que eu consigo manipular a Deus. E os ídolos sempre vão dizer para você que você precisa servi-lo. E é interessante que Paulo vai dizer para nós aqui que Deus é o contrário disso, que Deus não precisa ser servido. E por que é estranho? Porque se você for para as cartas de Paulo, você vai ver que Paulo sempre começa as suas cartas dizendo assim, eu, Paulo, servo de Cristo, chamado por Jesus para ser apóstolo e tal. Eu, Paulo, servo de Cristo. Como que Paulo se coloca como servo de Deus? E aqui no texto que nós lemos, ele diz assim, Deus é esse que não precisa ser servido. Os ídolos precisam ser servidos, Deus não precisa ser servido. Aí você fala assim, o que Paulo está falando? Porque Paulo se apresenta como servo de Deus, mas ao mesmo tempo ele diz que Deus não precisa ser servido. Parece um contrassenso de Paulo. Paulo, você se diz servo de Deus, mas ao mesmo tempo diz que Deus não precisa ser servido. Porque na lógica de Deus, eu nunca vou conseguir servir a Deus. Ou você acha que Deus no final do mês faz conta para ver se ele consegue pagar os boletos que ele tem? Ou você acha que Deus precisa de um miojo de vez em quando para matar a fome dele? Não. Aonde que nós temos essas carências? Aonde, meus irmãos? Aqui na terra. Como que nós servimos a Deus então? Então, quando nós falamos que nós somos servos de Deus, nós estamos falando que nós servimos a quem? A quem? A pessoas. Quando você diz assim, olha, eu sou servo de Deus. Peraí, mas Deus não precisa de nada, Deus precisa ser servido. Então você está dizendo que você é servo de quem? Eu sou servo de pessoas. Então eu, enquanto pastor, sou servo de Deus? Sou por quê? Porque eu sirvo pessoas. Porque Deus me envia a servir outras pessoas. Porque Deus não tem falta de nada, Deus não tem carência de nada. Deus está muito bem, Ele é pleno em si mesmo. Deus não tem nenhuma carência, Deus não tem nenhuma falta que a gente possa suprir. Mas sendo servo de Deus, o Senhor nos envia a servir não a Ele diretamente, mas a servir outras pessoas. É aqui nesse tempo presente que tem gente com depressão. É aqui nesse tempo presente que tem pessoas com crise de ansiedade. É nesse tempo presente que tem gente passando fome. É nesse tempo presente que tem gente com câncer. Que tem gente que está a ponto de se suicidar. É nesse tempo presente. E a gente vai servir a Deus alcançando essas pessoas.
Só que a lógica da idolatria é: sirva a Deus. Cuidado com igrejas que falam que você tem que servir a Deus. Cuidado. Porque a gente tira uma pessoa de lá de fora e traz aqui para dentro e fala assim: não, aqui você vai servir a Deus. Como se Deus precisasse. Não, meus irmãos, é o contrário. Não é tirar alguém lá de fora e trazer para servir aqui. Não. É a gente se alistar para servir os que estão lá fora. É a gente que é enviado para fora. Não é um mundo que vem para dentro da igreja para servir a igreja e servir no reino de Deus. Não, somos nós que somos enviados para servir o mundo e para alcançar aqueles que estão do lado de fora, sendo o altar de Deus no mundo, revelando esse Deus que o mundo não conhece. Porque o mundo está repleto de idolatria e nós somos a voz de Deus nesse mundo. Paulo estava fazendo o que aqui? Servindo a Deus. Como? Servindo pessoas. Anunciando para todo mundo ali a ressurreição e a salvação por meio de Jesus Cristo. E nós lemos aqui que muitos creram. É assim que a gente serve a Deus. Quando a gente serve e alcança outras pessoas. Porque Deus não tem carência. E aí, na lógica de muitas igrejas, na lógica dessa idolatria de hoje, a gente manipula Deus. Sabe como? Ah, não, eu tenho que ir na igreja dia de domingo, se eu não for, Deus não vai me abençoar. Poxa, o pastor falou que se eu não der meu dízimo, o gafanhoto vai entrar na minha casa e pronto, acabou com tudo. Aí a gente entra nessa lógica e aí a gente acha que a gente manipula Deus. Sabe como é que a gente acha que a gente manipula Deus? Ah, não, agora que eu dei meu dízimo, Deus vai me abençoar. Agora Ele vai me abençoar que eu estou dando dízimo. Ah, não, agora que eu estou indo na igreja no domingo, minha semana vai ser abençoada, porque eu fui domingo na igreja. Agora Deus vai abençoar a minha semana. E no final, o que a gente está falando? A gente está reduzindo Deus a uma pessoa que a gente pode manipular. Então, se eu faço alguma coisa de bem, Deus me abençoa. Se eu faço alguma coisa de mal, Deus me amaldiçoa. Então, no final, quem que é Deus da sua vida? Você mesmo. Você mesmo está dizendo assim: eu sou o Senhor da minha vida. E dependendo de como eu trato Deus, eu que sou o Deus dele, né? Porque dependendo de como eu o trato, ele me abençoa, ele me amaldiçoa. Olha que lógica demoníaca. Percebe? Isso entra de maneira sutil e a gente vai achando que isso é evangelho, mas não é evangelho, meu irmão. Isso é idolatria. Isso é tornar Deus um ídolo. Existe a possibilidade de tornar Deus um ídolo? Existe. Quando você acha que de alguma maneira você pode manipular Deus e agora Deus está a seu favor para fazer o que você acha que Ele tem que fazer, porque você fez ali algo e agora Deus tem que te abençoar. Não. Deus não está nesse nível aí, não. Deus não pode ser manipulável. Porque Deus não tem falta de nada. Inclusive, o apóstolo Paulo vai dizer para nós que Ele fez o mundo, é Ele que dá o fôlego, é Ele que dá a vida e é Ele que nos sustenta. Se é Ele que nos dá o fôlego, se é Ele que nos dá a vida, se é Ele que nos sustenta, Ele não precisa de nada. Ele não precisa ser servido. Mas Ele deseja que, por meio de nós, a gente sirva pessoas. A gente alcance pessoas. E assim a gente vai estar servindo a Ele. Como que eu sirvo a Deus? No abraço que eu dou, meu irmão. Jesus não está aqui hoje. Ele está em nós, né? Mas Ele não está aqui hoje, igual do The Chosen lá, aquela pessoa, tá? E como que Jesus abraça hoje o necessitado? Quando você abraça. Como que Jesus alcança as famílias que hoje passam fome e estão carentes? Quando você reparte, você distribui o que está sobre a tua mesa. É assim que Jesus alcança. Por meio das nossas vidas, por meio da minha e por meio da sua vida. Então repare, se alguém está dizendo como você deve servi-lo, isso é um ídolo, não é Deus. Se há alguém dizendo como você deve servi-lo, isso não é Deus, isso é um ídolo. Deus te envia a servir pessoas. Porque se Deus quisesse que você vivesse só para, só para servi-lo, o dia que você se converteu, Ele ia te levar para a glória nessa hora. Não, agora você vem me servir aqui, porque eu estou precisando muito de alguém aqui para trazer água para mim de vez em quando. Não.
Ele te reveste do Espírito Santo, ele te capacita e ele faz de você luz no mundo, para iluminar o mundo com a glória dele. Para você ser discípulo de Jesus nesse tempo aqui repleto de idolatria. Amém? E Paulo, ele é tão fantástico porque ele vai, no seu discurso, ele vai usar alguns poemas gregos para falar a respeito do Deus verdadeiro. Aí, ó, no verso 28, ele diz assim, ó: pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Esse porque dele também somos gerações e porque nele vivemos, nos movemos e existimos é um poema grego, sabia? E aí Paulo utiliza esse poema grego justamente para evangelizar os gregos e alcançá-los. Tem um pastor amigo meu que ele diz que esse verso 28, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele diz que esse versículo é parecido com o aquário que ele tinha na casa dele. Ele fala assim que é mais ou menos assim: Deus é aquele grande aquário e a gente é o peixe. E Deus está para nós como a água está para o peixe. É o ambiente onde a gente tem vida. Quando você tira o peixe da água, ele ainda permanece vivendo, mas por pouco tempo. Deus abençoe. Mas por pouco tempo. Logo, logo ele morre. Assim somos nós sem Deus. Quando nós estamos sem Deus, a gente continua existindo por pouco tempo. Mas logo, logo a gente morre. Mas Deus é o ambiente onde a gente tem vida. Deus é um ambiente onde a gente vive. E a gente vive para a glória dele. Amém?